Michel, voltamos aqui para explorar esse outro lado da sua carreira, que é essa vida de nômade digital, né? Que permite, logicamente, você conhecer, o nome já diz nômade, né? Quer dizer, você vai navegar em várias culturas, em vários países, né? Para quem ainda não te acompanha nas redes sociais, onde você mostra muito dessa vida em países diferentes aqui, com culturas diferentes aqui do Brasil, conta pra gente um pouquinho de onde surgiu essa ideia, como se viabiliza algo assim, né, tão diferente, né, tão diferente do nosso dia a dia. A gente tem o brasileiro, pelo menos, tem aquela questão de ter a casa própria, de se fixar, de se enraizar, né, e você está indo, não está indo, né, você já está praticando algo completamente diferente disso. Bom, na verdade, sim, tá? A ideia surgiu no seguinte: eu tenho uma empresa de tecnologia, essa empresa fica no Rio Grande do Sul. Nós temos um escritório, nós temos uma sede, né? E eu tinha uma casa, eu tinha carros, eu tinha tudo como qualquer pessoa tem, assim, né? Dentro normal, eu tinha tudo ali. E aí, em um determinado momento, a gente começou a perceber que, por exemplo, todo o nosso time, né? A empresa ela estava crescendo muito e cada vez nós contratávamos mais pessoas. Porém, a gente tinha que contratar pessoas de outros estados. Nós somos uma empresa de tecnologia, então eu contratava gente de outro estado, do Nordeste, de São Paulo, de tudo que é canto, e ninguém basicamente aparecia no escritório para trabalhar, né? Então, todo dia estava eu lá no escritório, eu e minha esposa, que também trabalha comigo na empresa, e todo dia nós no escritório, e ninguém aparecia no escritório para trabalhar, já que o pessoal era tudo remoto e tudo mais, e até quem era da cidade não aparecia, gostava de trabalhar em casa, já que nós dávamos essa opção. A gente já dá essa opção muito antes da própria pandemia. E aí nós percebemos, um dia a gente acordou, assim, foi tudo muito rápido, né? Um dia a gente acordou era um sábado de manhã, eu falei para ela assim, por que a gente fica aqui todo dia acordando, indo pro escritório, se não tem ninguém lá, todo mundo tá trabalhando remoto, a gente também às vezes trabalha de casa, não há necessidade de ir. E aí eu falei assim, por que a gente não vende tudo e não cai no mundo aí, ficamos viajando, já que a gente adorava viajar, né? Chegava a viajar para fora do Brasil 2, 3 vezes por ano, né? E aí a gente foi no sábado e ia falando assim, poxa, é uma boa ideia, né? Uma boa ideia, vamos lá. Fomos num café, tomamos um café e decidimos que queríamos vender tudo ali e cair no mundo. E aí, quando você toma essa decisão, ela precisa ser muito rápida. Eu sempre digo assim, tudo que a gente faz tem que ser muito rápido. Quando é uma virada muito radical, você tem que fazer tudo muito rápido, senão você acaba desistindo ali, ou você começa a pensar, mas isso, mas aquilo. E aí nós falamos assim, não, nós vamos começar agora. E aí saí daquele café, peguei 2 carros, fui numa revenda de carro e vendi os 2 carros. Liguei para um amigo meu, a gente já se livrou praticamente da casa e ela tirou foto de tudo e botou no Facebook. Então, assim, era no domingo, nós já estávamos vendendo tudo, doando roupa, se livrando de tudo, assim, foi algo muito de um dia para o outro mesmo, né? Então a gente tomou a decisão. E aí, em torno de 20 dias depois que a gente tomou essa decisão, a gente conseguiu vender tudo, inclusive a gente começou isso, foi no dia 9, dia 10 de julho, e a gente no dia 31 de julho, ali 31 de julho, a gente acabou indo. Então fez 2 anos, inclusive, que nós começamos a ser nômade, né? Então, assim, foi bem, bem interessante. E qual foi o primeiro país que vocês foram? Assim, era algo que vocês já tinham na vista ou também foi assim uma decisão rápida também? Não, até hoje, as decisões a gente nunca monta um roteiro, tá? A gente vê um lugar que a gente vai ir e vai. Eu não tenho um planejamento, por exemplo. Eu tenho um planejamento para a próxima semana, para talvez daqui 14 dias. É o máximo. Então, quando a gente começou, na verdade, a gente começou pelo próprio Brasil. A gente falou assim, vamos testar as malas, vamos testar a estrutura, vamos entender melhor, né, e tal, como é que vai ser o modelo de trabalho. Então, vamos começar pelo Brasil. E aí nós começamos no Nordeste. Nós fomos e ficamos basicamente ali os primeiros 5 meses, um mês em cada capital do Nordeste, né? Aproveitando o calor, aproveitando as praias, fizemos Maceió, João Pessoa, ali várias capitais, Natal, fizemos todo aquele roteiro. E aí depois sim a gente saiu do Brasil, depois que a gente viu, dá para reduzir mais a mala, dá para organizar, porque hoje a gente só tem 2 malas, tá? Eu tenho uma mala com equipamento de mão ali que eu carrego, uma mala pequenininha, que é de trabalho, e eu tenho uma mochila com roupa. A gente não despacha bagagem, a gente só viaja com bagagem de mão, né? Então, ou seja, a gente tinha que adaptar isso para a bagagem de mão, tanto eu como minha esposa. Cada um com a sua malinha de costas e com a sua malinha de equipamento de trabalho, que é um notebook ali, um tablet e tal. Então a gente precisava entender. Então o Brasil foi legal para isso. A gente diria, isso aqui tá muito pesado, isso aqui a gente nem usou nesses 2 meses, vamos deixar, isso aqui não precisa. Então cada vez a gente foi reduzindo. Aí quando a gente viu que tava legal, a gente falou, agora vamos para fora do Brasil, que lá vai ser tranquilo. Aí a gente começou a Argentina, foi subindo país a país, toda a América Latina, América Central, Estados Unidos, e agora estamos fazendo toda a Europa, né?
Muito legal, gente. Eu acompanho, né? A gente acompanha bastante vocês. Da última vez que eu vi uma postagem sua, você fala que já tinha vivido em 25 países e 10 estados do Brasil. Nem sei se esse número já aumentou ou não. E sempre a gente vê que você vai no varejo, vai em loja, vive o dia a dia, observa, posta lá as características daquele varejo. É muito interessante mesmo. Quem não segue, fica aqui a dica. E aí, com toda essa bagagem, que análise você consegue fazer de comparação mesmo do Brasil com relação ao varejo aí fora? A gente está bem na fita? Como é que está o Brasil nesse cenário? Bom, realmente, uma das coisas que eu faço muito nessas viagens é visitar varejistas. Então, assim, eu visito 10, 15 supermercados, dependendo do país que eu tô ali, né? Visito outros segmentos também de varejo, né? Por exemplo, entre várias lojas e vou entendendo algumas coisas. Até muita coisa a gente vê aqui, eu mando pro pessoal da empresa, a gente aplica algumas coisas legais. O que eu vejo muito, a diferença hoje, né? Do Brasil para os demais países, até mesmo países da América Latina, sabe? Que a gente às vezes considera subdesenvolvido e tal, eles são bem mais tecnológicos do que nós, isso a gente consegue sentir. Né? Então, assim, o self-checkout é muito mais maduro, a etiqueta de preço eletrônica ela é muito mais madura, né? Você já vê, assim, eu até estive no mercadinho, se eu não me engano, foi no Equador, se eu não me engano, fui no mercadinho fazer compra, no mercadinho bem pequenininho, tinha só um atendente, assim, e aí ele tinha, aí todas as etiquetas, que tinha dois corredores e só ele atendia ali, um funcionário, eu acho, ele era bem mini mercado. E aí eu lembro que eu falei assim, poxa, você tem tudo etiqueta eletrônica, né? E daí ele veio que ficou me olhando assim, tá, mas se eu não tivesse etiqueta eletrônica, como é que eu iria trocar o preço? Então, você vê que ele mesmo sendo pequeno, ele já entende assim, poxa, mas como é que eu troco o preço se eu não tenho etiqueta eletrônica? Ele nem entendeu muito bem o que eu quis dizer, né? Eu falei, não, no Brasil não tem muito. Ele falou, tá, mas como é que vocês trocam? Eu falei, não, a gente vai lá e troca na mão. Todos os produtos, eu falei, cara, todos? Imprime, gasta papel, tinta e vai lá e coloca gôndola por gôndola. E esse ele era bem pequeno, assim, né? Então, ou seja, percebe-se que eles têm algum nível de maturidade. O self-checkout é muito mais utilizado, né? É muito mais dinâmico, né? Grandes filas em self-checkout, eles reduzem bastante o nível de checkout. As balanças são todas automatizadas, tudo mais rápido, você faz tudo mais sozinho. E eles colocam muito o cliente para trabalhar, né? Isso é uma coisa que a gente sente muito aqui. Por exemplo, hoje mesmo, né? Eu saí para comprar pão aqui, fui no mercado aqui de pão, e você mesmo tem que cortar seu próprio pão numa máquina de pão, né? Ninguém corta para você, você tem que colocar ali, medir a fatia, você mesmo corta. Você está onde, só para contextualizar aí a fala? Neste momento estou em Portugal. Então, você mesmo tem que cortar seu pão, você mesmo tem que fazer, assim, é bem diferente, né? Isso é meio que geral no varejo fora do Brasil. O nível de serviço não é tão alto, né? Até mesmo em Paris, eu morei um tempo ali agora em Paris, que mercados mais elitizados colocam muito cliente para trabalhar, colocam muito cliente para fazer as coisas e não tem tanta gente te atendendo, tanto nível de serviço. Você meio que tem que fazer tudo meio que sozinho. Ah, eu quero isso, você corta, você separa, você embala, você bota no carrinho. Às vezes você nem precisa no checkout, você faz pelo próprio aplicativo, já paga. Então, assim, é bem diferente nisso, né? Eles têm um nível de serviço menor, mas muito mais automação. Eu, modéstia à parte, gosto, porque eu gosto muito de velocidade. E quando a gente faz as coisas nós mesmos temos que fazer esse trabalho, acaba que nós fazemos no nosso time, na nossa velocidade. Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Então, eu vejo muito isso nos mercados. Paris, por exemplo, é muito normal você chegar num supermercado e não ter nenhum atendente. Simplesmente self-checkout e não tem nenhuma pessoa na loja para você recorrer, né? Eu lembro que eu não falo francês, então eu estava procurando o nome de algumas frutas e eu não consegui entender ali para pesar. E não tinha ninguém para me atender. No final, eu nem consegui levar porque eu não sabia qual era o nome de algumas coisas. Então, assim, tem esse desafio também. Mas você vê que eles meio que são bem mais, eles fazem, o nível de serviço deles é bem menor. E eles fazem mais o cliente trabalhar, né? Michel, especificamente sobre o assunto GC, né, gestão de categorias e trade, que é o assunto que a gente explorou no episódio 1 com você, como que você observou tanto aqui na América Latina, que você fez vamos dizer, a primeira etapa da tua jornada, e como que está na Europa? Bom, em termos de gerenciamento de categoria, tá? Eu não consigo ver tanta evolução em relação ao Brasil, tá? Eu vejo que tem muita oportunidade ali. Por mais que são mercados públicos e nichos diferentes, percebe-se que há uma grande oportunidade também. Eles também têm alguma dificuldade nesse processo. Já o trade marketing, essas parcerias com a indústria, eu vejo que eles são muito mais avançados, muito mais fortes. Eles conseguem criar ótimas ambientações. As lojas, elas são muito extensões da marca, isso eu acho uma coisa muito interessante. Por exemplo, se você quiser comprar café de uma marca determinada, existe toda uma ambientação para aquela marca e você se sente
muito dentro daquela experiência imersiva da marca, né? Então, assim, eu vejo muito isso. Em termos de sinalização de loja, eles são muito bons. Então, mesmo eu que sou de fora, eu consigo me localizar muito bem devido a essa ambientação. Eles trabalham muito com expositores, com manual de marca da indústria dentro do próprio varejista, dentro da própria loja. Então, você vê lá que a marca X está com uma ação muito grande, você consegue perceber isso dentro da loja. Você consegue ter muito nítida a diferença entre uma marca que realmente é parceira daquela loja e uma que não é tanto. E dá para ver isso, às vezes, principalmente na América Latina, tá? Logo na entrada do mercado. Porque eles têm uma presença de marca tão forte que as ofertas em muitos locais elas são anunciadas por marca e não por produto. Então, por exemplo, nessa loja nós temos a marca da Nestlé com 15% de desconto. Então, ou seja, eles estão divulgando mais a marca do que o produto especificamente. Então, tu vê que tem um apelo de marca muito forte, né? Aí você vai chegar nesse ambiente na Nestlé, ele tem toda uma ambientação, ele tem toda uma organização diferente, tem uma comunicação com o cliente mais viva, né? Então, por exemplo, a mesma coisa aconteceu na Colômbia. Eu achei a Colômbia muito forte em trade marketing. Entrei numa loja do Jumbo lá na época e eles tinham uma experiência da Oral-B muito imersiva. Então, você entrava lá dentro, você via todas as ações de trade, tinha holograma e, ao mesmo tempo, não apagava as outras marcas. Você conseguia entender. Só que quando você trocava de marca, a ambientação era diferente e você entrava mais no mundo daquela marca. E eu vejo isso muito, muito forte na América Latina, principalmente, sabe? Em relação ao trade, um trade mais avançado, uma presença de promotores e de indústria mais forte no ponto de venda. Isso eu acho muito legal lá. Eu vi nos Estados Unidos, venho vendo a questão do store on store dentro do supermercado, né? O caso da Ulta dentro de cosméticos, né? Dentro do Target. E até mesmo a Apple, né, com corners, que vão além do corner, né, tem todo um preparo da equipe que vai atuar com o produto para oferecer que você acabou de dizer, uma experiência imersiva de uma marca, mas já imaginando algo além da categoria, ou indo além do simples espaço ali, né? Você observou isso além dos Estados Unidos, em alguns outros lugares? Isso é muito forte nos Estados Unidos, é muito, muito enraizado. O pessoal é uma ação muito forte que vem nascendo lá, essa junção de marca, todo esse processo. Eu não vi um modelo igual em outros países, tá? Não vi exatamente igual, eu vejo isso mais lá mesmo. Mas é como eu disse, eu vi essas ambientações, né? Eu vi essa marca mais viva. Eu vi algumas ações semelhantes, né? Principalmente na Colômbia, eu vi uma da Dolce Gusto, por exemplo, onde eles tinham toda uma cafeteria, você conseguia tomar café, pagar pelo café e no final ainda comprar a máquina ou comprar os refis ali, como se você tivesse uma experiência de cafeterias. Então, muito legal. Eu vi alguns, mas nos Estados Unidos isso é muito mais forte, é muito mais maduro. Mas acredito sim que é uma tendência e o varejo ir por esse caminho, sim. Eu fico assim admirado, né, o que até outro dia era entendido como concorrência e hoje o varejo americano usando como produto, não como produto chamariz, mas algo até além de ser um produto de destino, de atração, né, sendo uma área importante da loja sendo negociada com esse tipo de varejo também. Aqui no Brasil, a gente começou a ver alguma coisa com a Daiso dentro das lojas, né? Primeiro como uma loja satélite mesmo, no complexo, e depois passando a fazer parte de uma seção do supermercado, né? Sim, verdade. Michel, uma curiosidade mesmo minha, aqui no Brasil a gente está vivendo um momento muito forte, muito claro dessa diversificação de formatos de loja, né? Atacarejo, supermercado, loja de conveniência, loja de bairro. Como é que está isso aí fora? Você percebe essa movimentação também? Está mais já assentado? Como é que está isso? Eu vejo esse mesmo movimento, tá? Principalmente com os mercados de bairro. Por isso, assim, quando você visita países como Europa, Estados Unidos, principalmente, são países que ditam muita tendência, né? Então você começa a perceber o formato que eles estão indo, normalmente é o formato que depois o mercado ele vai passar. E hoje eu vejo tanto a Europa como os Estados Unidos indo muito para esse caminho do mercado de vizinhança, de lojas compactas, de lojas menores, algo muito forte aqui, né? Inclusive. Tanto que, por exemplo, é difícil, você não consegue ver uma distinção de preço de você ir num hiper e de você ir numa loja express, por exemplo. Né? É muito próximo, eu digo isso porque eu vivo como local, né? Então, por exemplo, enquanto que eu estou durante a semana aqui trabalhando, eu faço compra no supermercado.
Então eu vou ao supermercado, eu faço compra como cliente, eu cozinho em casa, eu faço todo esse processo ao longo da semana. Eu sou mais turista no final de semana, até porque eu trabalho a semana toda. Então, assim, eu sinto muito essa experiência. Eu vejo, assim, que às vezes eu indo numa grande rede está o mesmo preço dentro do mercado de vizinhança. Eles estão muito maduros nisso, né? E aqui, de certa forma, você começa a entender. Então, se o mercado aqui vem indo para esse lado, provavelmente no Brasil a gente vai começar a sentir isso, né? Eu sempre digo, o próximo boom depois do atacarejo é o mercado de vizinhança, porque o mercado internacional já está dizendo isso. O próprio OXXO, né, em São Paulo, vem trabalhando muito forte, abrindo várias lojas. Eu morei no México, né? Então, assim, é você sair de casa e voltar para casa com medo que tem um OXXO no lugar da sua casa, porque é muita loja, né? É muita loja. Para vocês terem uma ideia, no México você não anda 900 metros sem cair em uma loja deles. Eles têm 18 mil lojas no local. Então, assim, é muito ponto de venda. Então, eles são muito fortes. Então, você percebe esse modelo de loja de vizinhança muito forte, né? Claro que não tem um nível de serviço tão bom, tem um nível de ruptura extremamente alto, um ticket mais baixo, que esse é o grande desafio, mas você percebe que isso vem ganhando muito espaço. Afinal, o cliente ele quer percorrer curta distância e encontrar ali tudo que ele procura em um único local. Então, basicamente, eu vejo esse formato muito forte. É igual os pet shops, né? Eles vêm hoje crescendo muito, o pet shop nos Estados Unidos, na Europa, ele vem se encaminhando para um nível de serviço, né? Então você percebe que ele vem mudando ali e, de certa forma, isso reflete depois lá no Brasil. Tanto que eu abri um pet shop no Brasil, agora eu fui para o Brasil e abri um pet shop, pretendo abrir mais lá, justamente porque eu comecei a ver lá nos Estados Unidos que havia um movimento diferente. Eu falei, cara, eu vou pegar esse modelo americano e vou abrir um no Brasil para ver o que dá. Então eu voltei para o Brasil, abri um pet shop, eu tenho um pet lá, pretendo abrir mais, está dando muito certo, com uma proposta bem diferente, mais estilo americana que eu vi lá, que o mercado está indo. Então a gente começa a perceber isso e, assim, leva para o Brasil, de certa forma isso vai refletir no nosso processo. Então, em termos de formato, sim, tem atacarejo, é muito forte, né? Tem mercados, diversos formatos, mas eu vejo o mercado de vizinhança aqui crescendo muito na Europa, nos Estados Unidos, até mesmo na Argentina, no Chile ali, eu vejo que vem pegando bastante, vem crescendo muito, então acredito que esse vai ser o próximo grande boom aí do varejo. Tanto que eu já estou até estudando aí de entrar no segmento de começar a abrir uns mercados de bairro, de condomínio no Brasil, para ver o que dá. Olha, abriu o pet shop, saiu do empreendedor digital para o empreendedor da loja física e já pegou o gosto. Eu tenho alguns negócios físicos no Brasil, eu tenho lojas de roupa, eu tenho algumas coisas assim também. Bom, Michel, para finalizar, a tradicional pergunta do PDV. O que o varejo ensinou ao Michel Jasper? Cara, hoje o varejo me ensinou que realmente o que faz um profissional crescer realmente é muito trabalho. O varejo é um segmento que tem muita oportunidade, então o varejo ele me ensinou que o que te leva ao sucesso é o trabalho duro, é muita dedicação. O varejo ele é trabalho mesmo na veia, né? Ele requer muita qualificação, muito estudo, você está sempre antenado porque ele muda muito rápido, então eu tenho que estar sempre lendo, eu tenho que estar sempre estudando, eu tenho que estar sempre aprendendo. Então acho que o que o varejo realmente me ensinou é que só o que faz você subir de nível realmente é um trabalho duro, é se dedicar realmente a um negócio. Michel, um prazer trocar essas ideias contigo, foi um tremendo aprendizado sobre a sua história de vida, essa fase nômade e também toda a tua vivência, toda essa experiência que você tem no varejo, dos dois lados, né? Antes como varejista e agora como um fornecedor da área de tecnologia e agora finalmente de novo varejista com seu pet shop e com seus outros negócios. Adorei, Michel, obrigada. Eu que agradeço, pessoal, obrigado, foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso. Até o próximo. Tchau.